A Neuza Barbosa pergunta assim para nós. Boa tarde, Flávio. Estou acompanhando o estudo do livro Missionários da Luz. Acabei de estudar o capítulo 13, referente à reencarnação de Segismundo. Tive uma dúvida e gostaria de esclarecer, se possível. Em toda a gestação, mesmo aquelas consideradas acidentes de percurso, na verdade não são, uma vez que o espírito reencarnante já estava ligado à mãe perispiriticamente antes mesmo do ato sexual? Grata. Essa pergunta foi feita por Neuza há algum tempo, né? Na época em que o estudo de Missionários da Luz estava acontecendo no canal. Esse estudo já foi concluído, na verdade estamos já em outra obra. Mas é uma pergunta que vale a pena a gente aqui considerar, é uma pergunta que procede, uma pergunta bem razoável e uma dúvida de muita gente. Então, é bom esse tipo de pergunta que a gente pode aqui abordar. Veja bem, quando a gente fala que toda reencarnação não é por acaso, é porque não há acaso diante das leis divinas, né? O acaso é algo que não teve causa, né? E todo efeito provém de uma causa. Então, mesmo a coincidência, entre aspas, é uma coincidência que teve uma causa anterior para que a coincidência acontecesse. Isso não significa que toda coincidência estava planejada antes. Essa é a questão. Esse é, digamos assim, o ponto. Então, quando a gente fala que toda reencarnação não é por acaso, é porque quando ocorre uma reencarnação, aquele espírito tem algum tipo de necessidade evolutiva por meio daquela existência. Tem uma necessidade de evoluir e não há por acaso que ele está sendo ali encaminhado. E aquele espírito, de alguma forma, todo espírito tem um certo... Se tem uma necessidade evolutiva, tem uma certa programação reencarnatória. Ainda que a programação dele esteja dentro dele, num fenômeno de automatismo, naquilo que Filomeno de Miranda chama de automatismo da lei. Por que automatismo da lei? Se a lei de Deus está em minha consciência, pelos atos que eu pratiquei no passado, eu gerei consequências que automaticamente elaboram uma programação minha reencarnatória na vida posterior. Para além disso, é claro que mesmo espírito muito inferior, muito primário, que não precisa de um planejamento elaborado, os benfeitores da vida maior olham por ele. Então não é um acaso. Agora a gente precisa diferenciar o que é programação reencarnatória do que é planejamento reencarnatório. Todo espírito tem uma programação reencarnatória, porque tem necessidades evolutivas, guarda consigo as causas e, portanto, lei de causa e efeito, né? Produz os efeitos correspondentes para a reencarnação posterior. Todo espírito tem amparo do plano maior, tem verdadeiros espíritos responsáveis pela reencarnação dele, que autorizam a reencarnação dele. É claro que acontece, né? Que tem responsáveis pela nossa encarnação, por mais atrasado que seja o espírito, tem. Agora, é claro que nem todo espírito tem o mesmo planejamento reencarnatório igual. Imagina a reencarnação de um Francisco de Assis, o planejamento que foi, o tipo de corpo que foi selecionado, o contexto histórico, a preparação dos pais para receber o espírito de missionário desse. Imagine o mergulho na carne feito pelo Cristo. Quanta preparação pelo mundo espiritual para que o mundo terreno pudesse abrigá-lo. Imagine o cérebro de um Einstein, ou o cérebro de um Chico Xavier, um cérebro, um sistema nervoso compatível para o transe da psicografia. Precisaria de uma reencarnação elaborada. Então, é claro que nem toda reencarnação é minuciosamente elaborada como desses missionários. No caso de Segismundo, Segismundo não é um grande missionário, mas também não é um espírito atrasado, não é um espírito inferior. Então, nesse sentido, a reencarnação dele teve um certo planejamento, né? Não era um espírito muito adiantado, mas teve um certo planejamento, um certo detalhamento, uma certa programação, amparado pelos benfeitores da vida maior, e isso aconteceu. Aconteceu e veio a calhar, veio a lume, né, essa experiência da reencarnação de Segismundo. A preparação dos pais, o adormecimento do casal depois do ato sexual, o reencarnante que foi levado para ser
introduzido, para ser ligado ali ao óvulo fecundado, cujo espermatozoide ainda viajava pela trompa de Falópio. Então tudo aquilo, de alguma forma, foi detalhado, foi preparado, foi elaborado com minudências, com detalhes, com certo minimalismo do mundo espiritual, que não acontece em toda encarnação. Vejamos, imagine a reencarnação de alguém que foi estuprada. A reencarnação, ou seja, a reencarnação de um espírito que vem numa gestação fruto de um estupro. É claro que aquilo não estava programado. Porque se tivesse programado, é como se os benfeitores estivessem programando o estupro. Vamos ajudar aí para o estuprador estuprar a mulher, para a gente reencarnar esse espírito. Não pode ser. Os espíritos superiores não podem ser coniventes com o ato hediondo. Um estupro não está programado pelas divinas leis. O estupro é o resultado de um livre-arbítrio insano de uma pessoa doente, de uma personalidade atormentada. Não pode ser algo que foi planejado. Você vai reencarnar para você estuprar a fulana depois e vocês vão receber vários filhos através do estupro. Trigêmeos de preferência. Não é possível. Não tem lógica isso. Não tem nenhuma coerência a gente pensar dessa forma. Que o estupro, por exemplo, estava programado. E que os mentores espirituais esperavam o estupro para encaminhar um espírito à reencarnação. E aí planejou a encarnação antes. Primeiro que o estupro não estava planejado. É fruto de um livre-arbítrio. Primeiro, isso. E depois, não estando planejado, sendo algo inesperado, portanto, os benfeitores não tinham como preparar a coisa antes. Aguardando a fecundação. O que pode acontecer é que aquele espírito estava sendo preparado pela reencarnação, para que aquela mulher recebesse ele como filho, de uma forma natural, ocorreu essa situação hedionda, e o espírito na atmosfera da mãe, ou da futura mãe, pode ter sido ali, de alguma forma, encaminhado para a encarnação, por conta do meio propício. Havendo meio biológico propício para a fecundação, há sempre a possibilidade de um espírito reencarnar. Então, nesse sentido, né? A divindade permitiu, através de um ato hediondo, ou seja, não é que a divindade programou aquilo, né? O mundo espiritual superior não pode programar um crime hediondo desse, uma coisa bárbara dessa, mas a divindade, a partir de uma situação dessa, pode ter permitido o mergulho na carne de um espírito, por uma necessidade evolutiva daquela mulher e daquele espírito, é claro. Nada é por acaso nesse sentido. Agora, claro que a programação reencarnatória desse espírito não deve ser elaborada, provavelmente não foi elaborada minuciosamente, como foi de Sigismundo, né? Que teve uma preparação prévia, que teve a indução do casal para mais tarde se buscarem afetivamente, e assim por diante. Então, nesse caso, em particular, houve um encaminhamento do espírito, a gente não sabe se houve um encaminhamento no sentido de houve a fecundação, então os bons espíritos encaminham, ou se por um processo automático, que me parece mais coerente, um processo automático, o espírito já na atmosfera dessa mulher, portanto um espírito ligado a ela, já na atmosfera dessa mulher, houve a fecundação e ele, como se fosse um pedaço de ferro atraído pelo ímã, o ímã da vibração da fecundação, foi atraído para a reencarnação e foi absorvido pelo processo reencarnatório. Às vezes até mesmo um inimigo dela do passado que estava ali, na atmosfera dela, e que nem queria reencarnar, às vezes até rebelde, e foi absorvido pela reencarnação, né? Para que pudesse ali liberá-la também da aflição que ela vivia de um processo, por exemplo, obsessivo, uma influência. Aqui eu coloco como hipótese isso, não quer dizer que todo filho de um estupro é porque a criança fruto de estupro é um espírito obsessor que estava na atmosfera, na aura da mulher. Não, pode ser que não. Pode ser que seja também. Cada caso é um caso. Mas estou dizendo que, como hipótese, pode acontecer algo assim. Estava na atmosfera por quê? Porque estava perseguindo a mulher. E aí, sem querer nem reencarnar, porque rebelde, foi absorvido pela reencarnação, né? O que, de alguma forma, libera ela dessa pressão que ela estava vivenciando, desse espírito na sua atmosfera. Mas pode ser de uma outra natureza, né? Um espírito ligado a ela, que era um espírito amigo ligado a ela, um coração querido. E ali na atmosfera dela foi absorvido pela reencarnação diante da situação inesperada do estupro,
graças ao qual o material biológico foi oferecido através da fecundação do espermatozoide com o óvulo, e aí houve o campo propício e o espírito foi absorvido, né? Assimilado, atraído pelo processo reencarnatório. O que não quer dizer que ele não tenha programação reencarnatória. Ele tem. Ele já tem uma programação reencarnatória, tanto pela sua própria consciência, automatismo da lei, como eu estou falando, como por um planejamento maior que os benfeitores da vida maior têm, porque tem a ficha dele, tem os antecedentes dele, tem o histórico dele, né? E colaboram no processo reencarnatório. Mas é claro que não é elaborado, não é planejado daquela forma como foi Segismundo. O caso de Segismundo, citado por André Luiz, é um caso modelo para a gente ter ideia como é o trabalho da reencarnação, feito de maneira planejada, feita de maneira planejada em colônias, em cidades espirituais. Mas o que isso não significa dizer que toda a reencarnação obedece a esses mesmos critérios e tem esses mesmos detalhes, esse mesmo mecanismo, esses mesmos procedimentos. É isso.